E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Eu sou Thiago Barreto e estou aqui hoje com o meu co-host, Matheus Araújo, sócio na Ártico também. E aí, Matheus, vamos falar sobre o que hoje? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda você. Hoje iremos falar aqui sobre negócios, networking, planejamento financeiro e diversos outros assuntos. Hoje com um convidado muito especial que a gente conheceu melhor esse ano e eu acredito que vai surgir um papo muito bacana daqui hoje. Com certeza, mas antes de apresentar ele, eu queria falar com você que ainda não está inscrito no nosso canal. Se inscreve agora, que toda semana aqui a gente está buscando trazer conhecimento de qualidade para vocês através dos nossos convidados. Então, isso vai ajudar bastante a gente a conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais o ecossistema aqui da nossa cidade, do nosso estado, tá? E você também que ainda está buscando reestruturar o marketing do seu negócio para ter um 2024 diferente de 2023, ou até melhor, se o seu ano tiver sido bom, é só entrar no nosso Instagram, ver lá o que estamos fazendo com os nossos parceiros comerciais, tem depoimentos de alguns clientes da gente, e também, se você se interessar, entre no nosso site e entre em contato com a nossa equipe, vai ser um prazer te atender. Mas sem mais delongas, vamos para a apresentação do nosso grande convidado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tiagão. Matheus Aranha. Obrigado, Araújo. Prazer. Além de um grande amigo, virou agora o nosso contador, né? A nossa empresa que está cuidando aqui das nossas finanças. E é um grande prazer bater esse papo aqui com você no nosso canal Vivendo no Ártico. Primeiro, obrigado, né? Que honra estar aqui vivendo no Ártico. E esse momento aqui é muito bacana para a gente realmente fazer o que a gente já faz na prática, né? Bater papo sobre negócios, gerar insights e discutir ideias. Bom, para me apresentar, meu nome é Matheus Aranha, como já foi dito. Sou contador, sócio da DM Contábil, uma empresa de contabilidade tradicional aqui em Natal, Rio Grande do Norte, com mais de 37 anos de experiência, focado em contabilidade estratégica para o seu negócio. E também sócio da Meu Valuation, uma startup com o intuito de levar a avaliação justa do valor do seu negócio. E aí, pessoal, vamos iniciar? Bora. Só um parêntese que fez a apresentação dele, mas para mim ele é conhecido como o contador das estrelas, porque ele está ligado aqui diretamente com todos os grandes empresários da cidade. Foi até um dos motivos que fez a gente fechar com ele, né? Pô, o cara tá com todas as estrelas da cidade. Então, para mim, ele é o contador das estrelas. Então, para mim, a gente tem que estar com ele também. Se um dia, vamos lá Isso, isso faz de vocês... Estar com ele também. Isso faz de vocês estrelas. Mas vamos lá, meu amigo. Como é que você caiu nesse mundo? Você, na época da faculdade, já buscou isso ou foi ao decorrer das suas experiências? Cara, eu gosto de chamar a DM Contábil de um irmão mais velho. É uma empresa familiar e tem uma história bem bacana. Meus dois avós, tanto par de pai e par de mãe, eles foram contadores. Sendo que o par de pai, ele era contador de uma grande empresa, mas também fazia de pequenas empresas. E na realidade, falar da DM Contábil é falar um pouco do meu pai, Valdir Júnior, que é meu sócio. Ele que caiu realmente nessa situação, trabalhou durante um ano e já viu que queria empreender. E aí, ele abriu com 21 anos o primeiro escritório da ADM, não era esse nome, depois eu vou explicar por quê. E ele abriu no quintal de casa, isso há 37 anos. E aí a gente tem um fato muito interessante, que o primeiro cliente dele, que é uma loja de artigos de presentes lá no Alecrim, ainda está conosco. Há 37 anos. Há 37 anos. Isso, para mim, é gratificante, porque é a prova de um trabalho que vem sendo feito com qualidade desde então. E com o passar dos anos, a ADM foi crescendo. E quando eu nasci um tempo depois, o escritório passou a se chamar ADM, que significa Daniel e Matheus, que é o nome do meu irmão e meu nome. Então a gente se tornou a ADM Contábil. Por isso que eu chamo que é meu irmão mais velho. E passando no tempo, quando eu fui entrar, na realidade, eu queria seguir o caminho de engenharia. Acho que é muito comum, né? A pessoa mudar a faculdade, aí acontece demais. E aí, quando eu vi o pessoal lá do IFRN programando, e eu não sabia nem para onde ia, eu disse, vou morrer de fome. E foi quando eu decidi, vou testar contabilidade, ver o que é isso, para trabalhar com meu pai. E aí eu fui dar uma estudada, passar um tempo
na faculdade, foi quando eu me encantei. Que eu descobri que dava para ser o médico das empresas. Então, fazendo essa analogia, eu consegui enxergar o potencial da contabilidade em transformar empresas, consequentemente, transformar pessoas, vidas, já que as pessoas dependem das empresas. Então, em meados ali de 2014, foi quando eu dei o início à área da contabilidade. Isso é muito verdade, porque a gente lida com vários empreendedores, empresários, e a gente consegue ver realmente a saúde mental da pessoa física que está ali na frente daquele negócio, quando é controlado financeiramente, e os que não são. O dia a dia, a ansiedade, isso influencia no resultado do negócio também. Certeza. Então, você ter realmente esse acompanhamento, né? Isso é muito fundamental, principalmente quando é feito de uma forma certa. A gente hoje está com vocês, né? Tá no começo ainda, mas a gente já percebe uma grande diferença do que a gente teve no passado, né? Que é realmente um cuidado ali de realmente... Eu tô até em falha, que às vezes eu não respondo, enfim, no dia a dia, mas vocês estão lá, sempre falando, sempre cobrando. Isso é fundamental, né? Não fica aquela coisa meio passiva. Vocês realmente são ativos, que é o que a gente acredita e faz com os nossos clientes também. Exato. Hoje não tem muito... Porque, assim, é difícil até para as pessoas entenderem que contabilidade é uma coisa e financeiro é outra. É como eu dizer aqui, essa mesa é marrom. Se eu falar em português, vocês vão entender. Se eu falar em inglês, vocês também vão entender. Mas é uma outra linguagem. E o problema aqui do Brasil é que os contadores, em grande parte, e aí não é culpa deles, mas eles trabalham muito mais para o governo do que para os clientes. Então, a gente tem uma série de obrigações que a gente tem que cumprir mensalmente, anualmente, trimestralmente, de enviar informações para o governo, uma série de declarações. Isso ocupa um tempo gigante, que faz com que sobre pouco tempo para o cliente. E é justamente o contrário que a gente quer se posicionar. Hoje, a gente trabalha na metodologia de que 50% do nosso serviço é a contabilidade de rotina, que é o que realmente é o padrão. Que as obrigações têm que são as obrigações, seu imposto, sua folha de pagamento. Isso já é bastante complexo. A gente tem várias formas de tributar. A gente possui sindicatos com convenção coletiva, e a convenção deveria sair em março, mas sai em novembro, e tem que ajeitar para trás. Toda uma complexidade tributária, CLT, as normas. Isso é esse padrão que já é muito difícil. E a outra parte, agora voltando para essa questão do financeiro, não existe uma contabilidade bem feita sem ter um financeiro bem feito. Então, como que eu vou saber que a empresa está fazendo um investimento se no financeiro da empresa ela não me aponta que essa despesa aqui foi um investimento? Como é que a gente vai medir essa saúde da empresa? Então, hoje a DM tem um foco de trabalho em organizar a base dentro da empresa do cliente, o financeiro, para que a gente possa fazer uma contabilidade de qualidade. Perfeito. E como tem sido esse momento, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que esse ano você está tomando um pouco mais à frente da ADM, posso estar errado, e como tem sido essa sua experiência, né, em realmente fazer ações no seu dia a dia, como conexões que você tem que fazer, networking, que você não fazia antes. Acho que até, fazendo o link com a pergunta também, para a gente entender. Você falou que é uma empresa familiar, então veio do seu pai, e você veio entrando, hoje em dia é sócio, assumiu, também está muito na frente lá. Quais foram as principais desavenças entre gerações que ocorreram nesse processo que você teve que convencê-lo a mudar para a trajetória que vocês estão indo hoje? Excelentíssima pergunta. Hoje, um dos papos que eu mais gosto é de sucessão. E tem uma frase, a gente estava num encontro lá do Maestra, que eu falei para vocês, do Sérgio de Paula, e ele levou, acho que era Glauber, da CEO da Gentil Negócios. E ele falou assim, a primeira geração cria, a segunda cai de gravidade no negócio, e a terceira tem que ser trabalhada. E é como eu falei para vocês, eu caí de gravidade para muito novo, que eu me considero muito novo. Comecei a tocar mais o escritório desde o ano passado, então com 25 anos.
E aí a gente tem essas dificuldades de geração. Eu vejo isso, o pessoal, o mais comum é que os filhos e os pais criem atrito. O que é que a gente resolveu, eu e meu pai? Primeiro, eu respeito absurdamente a última palavra dele e respeito a história dele. Sim. Então, se ele disser que essa caneca aqui é verde, eu vou dizer, tem razão, pai, é verde. Só que na prática isso não acontece, porque a gente é muito alinhado em saber que eu considero muito mais a experiência dele, as vivências, que ele tem quase 40 anos de mercado, e ele também sabe e considera a minha agilidade e meu conhecimento técnico, não técnico de contabilidade, porque nós dois temos, mas técnico de um sistema, de novas visões. Novas né, visões, exatamente, tecnologia principalmente. Ele considera muito mais, eu tenho muito mais peso na decisão, na parte tecnológica, na parte, por exemplo, de marketing. Hoje meu pai ele não tem Instagram, ele não tem rede social alguma. Então, assim, como é que ele vai tomar a decisão nesse ponto? Então, a gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns pontos básicos em que ele toma a decisão e eu tomo. Conforme eu vou ganhando experiência, que isso você não tem como estudar experiência, é tempo. Ele está designando atribuições cada vez maiores para mim. Então, hoje ele age muito como um conselho do que um diretor. Só que isso foi uma construção desde o final de 2021 que a gente projetou para que isso fosse acontecendo ponto a ponto. Então, assim, qual que é, respondendo diretamente a pergunta, a principal desavença que a gente já teve foi em relação a investimento em marketing. Por ele não conseguir enxergar, talvez. Porque eu acho que na história dele, ele praticamente não investiu. Foi só um relacionamento em offline 100%. Exatamente, né? Só relacionamento. Então, assim, como é que uma pessoa de 60 anos enxerga? Né? Ele precisou ver para crer, vamos dizer assim. E esse foi todo o diferencial, porque ele tem a cabeça muito aberta. Opa, eu não entendo como, mas esse caminho, esse tipo de investimento, ele está trazendo retorno de certa forma, então, vamos dizer assim, está liberado para que a gente avance nisso. Então, esse ponto foi muito importante. E outro ponto de desavença, e eu agradeço muito a ele por ter me brecado nisso, quando a gente é jovem, como se não fosse, né? Mas quando a gente é muito jovem, tipo 19, 20, 21, a gente quer abraçar o mundo. E é aquela empolgação de empreendedorismo, toda semana eu tenho ideia de um novo negócio. Vamos fazer esse negócio, que isso aqui é uma oportunidade no mercado. E ele me brecava muito. Matheus, não, foco. Então, e às vezes eu não conseguia entender, ficava meio bolado. Pô, essa ideia aqui, esse caminho, esse braço que a gente podia atender, às vezes até esse cliente que a gente podia atender, mas não era perfil, eu não conseguia enxergar. Então ele me segurou as rédeas, para que quando chegasse no momento certo, pudesse soltar para eu andar sem precisar ele me segurar. Eu sabendo, com a frase que ele gosta muito, sem colocar a carroça na frente dos bois. Tentar enxergar sempre as melhores decisões, e não as primeiras que vêm ali na impulsividade. Não por impulso. E eu acho que o principal, vocês são sócios e compartilham da mesma coisa, é o autoconhecimento e um conhecer o outro. Sim. Então, meu pai ele é a pessoa mais pé no chão, até pela idade e pela experiência. E eu estou me tornando assim, mas eu era aquele foguete sem ré. E pelo fato dele me conhecer, ele sabia que ele não podia me parar 100%, senão ia acontecer o que acontece com vários pais e filhos, que é o cara abrir o próprio negócio, o cara ir para outra área. Muito normal. Então, o fato dele me conhecer fez com que me mantesse, e o fato também de eu respeitar a experiência dele e dizer, rapaz, quem sou eu na frente dele, de dizer que o meu caminho é o certo. O cara tem triplo da minha vida. Então, esse conjunto de alinhamento foi o que tem dado certo pra gente. E hoje em dia as mentorias estão muito em alta, né? Então, de certa forma, para você, ele foi um primeiro mentor ali nesse processo de crescimento. Que apesar de que, em relação a essa parte tecnológica, talvez não fosse o forte dele, mas por experiência em diversas outras áreas, isso agregou bastante para você nesse seu processo de crescimento e até de consolidação como profissional e como gestor também. Não só como profissional, mas
você gera o escritório. Em termos de gestão, acredito que agregou muito. Exato. Tem uma frase que ele diz, eu gosto muito, que ele diz assim, vender, ele diz assim, ele é um cara muito simples de palavras, ele não enfeita muito. Né? Arrumar cliente não é o mais difícil. Ele diz, o difícil é manter. Isso. Então, às vezes a gente foca muito na venda, mas você ficar botando para dentro e deixar o balde furado na porta de saída, não adianta você botar 10 clientes e sair 11. Você nunca vai crescer assim, pelo contrário. E aí ele fala, e o mais difícil de manter são pessoas. Ou seja, dentro de uma empresa, a gente lida com quantas pessoas? Eu nunca parei para fazer essa conta. Colaboradores, relacionamento com os clientes, os funcionários dos clientes, fornecedores, pessoal da limpeza, o pessoal, cada sistema tem um vendedor, tem um sucesso do cliente de cada sistema, tem os colaboradores, o cara do aluguel da sala, os próprios clientes, às vezes tem cliente que são 3 sócios, então assim, você chegar aqui e fazer uma venda para uma pessoa é bem mais fácil do que você estar mantendo todas essas pessoas aqui satisfeitas. Né? E principalmente o colaborador, que é quem está ali na ponta. Então... Que é o principal cliente, né? Que chama do cliente interno, né? O pessoal chama hoje em dia. Cliente. Primeiro cliente. Quem você tem que vender primeiro. Até porque muitas vezes ele que vai cuidar do seu cliente. Então, para o cara cuidar bem do seu cliente, ele tem que estar sendo bem cuidado também, né? Então... eu acho que hoje o tema que eu mais reflito é como impactar o cliente interno, né? Que é o colaborador. Que aí esse sim vai impactar mais ainda o cliente real mesmo, que paga. Isso aí é muito complexo. Sim. E fundamental, né? Porque quando você não tem esse ambiente, né? Que o cara realmente se sente agradado, pode gerar uma grande rotatividade também, que é ruim para o negócio em si, né? Para o seu cliente lá final, que todo mês ele está falando com uma pessoa diferente porque ele está trocando colaborador. Então, isso é bem importante e é pouco visto por muitos negócios. Eu vejo muito isso. Principalmente de alguns segmentos mais específicos, né? Que lida com, às vezes, um trabalho um pouco menos técnico. Mais de relacionamento. E aí não trata muito bem. Se ele fosse ver o quão de dinheiro ele está deixando de ganhar, é muito grande. Porque, por exemplo, fazer uma analogia básica aqui, com um restaurante, por exemplo, né, que muitas vezes não tem colaboradores fixos, às vezes são... Muita rotatividade. Muita rotatividade. Isso não é tão bom. Por quê? Porque muitas vezes ali ele está deixando de pagar melhor aquele colaborador, deixar aquela pessoa mais profissional ainda no que ela está fazendo, e está deixando de vender mais, porque no final das contas, quando a pessoa está lá consumindo, quem está vendendo, quem é o vendedor é o garçom, quem tá na por ponta. exemplo. É quem está atendendo ali o cliente. É quem pode encantar o cliente ou também assustar o cliente. Então... E quem é que não gosta de chegar no restaurante e seu fulano e ser atendido por aquele garçom que você já criou uma familiaridade, né? Que já sabe o que você gosta, quando é uma carne, o ponto que você gosta. E faz com que você vá lá mais, aumente o LTV, gere mais receita. Sim. E gerar até, enfim, diversos múltiplos canais de indicação. E tem um elogio também, essa parte do sucesso do cliente, da satisfação do cliente da DM. É excelente, a gente passou sobre isso, já lhe contei essa história, mas vou contar até a história aqui para a audiência em relação a essa questão realmente de como vocês se importam com o cliente, né? Mas isso vai muito do líder para os liderados, porque você dá o maior exemplo em relação a isso. Fechamos com a DM Contabilidade, o contador das estrelas. Chegando lá, tudo bem, a gente sabe que ele tem uma equipe. E tá tudo bem, você todos capacitados, o atendimento foi excelente. Só que eu no dia não encontrei lá no escritório. E eu sou brincalhão, fui conversar com ele, mandei uma mensagem só tirando onda. Estou muito triste, amigo. Não lhe vi aqui hoje. E deixei o celular na mesa e continuei a reunião com o Carlos lá tranquilamente. Deu 10 minutos, 15. Chegou o Matheus lá no escritório. Ele tava em um canto nada a ver, mas ele chegou todo agoniado lá na hora. E o pessoal sentou na mesa.
entrou na reunião com a gente só porque eu falei que estava triste por não ter visto ele naquele momento. E ele não estava no escritório, ele estava no dentista. Mas ele saiu do dentista, correndo para lá e foi participar da reunião. Ganhou o cliente para sempre. Eu conto essa história para todo mundo. Estou até contando aqui para você agora que está ao vivo. Rapaz, essa história é boa. Isso é o quê? O boca a boca já. Uma ação que você fez, você já me ganhou. Já liguei para outras pessoas que fecharam. Verdade. Contei essa história para todos. O maior vendedor da DM Contábil está aqui nessa mesa. Rapaz, mas isso é como a gente... Não, só complementando o exemplo do líder pro liderado. Sim. Imagina a sensação do cara. Você chegou lá, do nada, na reunião, para satisfazer um cliente que estava ali naquele momento. O liderado, ele vê aquele e ficou... Tá na linha de frente, tá na trincheira junto com ele. Então isso já é um grande exemplo para que ele se sinta motivado a querer dar o melhor dele também para o cliente. Principalmente nessa área de sucesso do cliente, né? Que é muito atendimento, muito personalizado. Essa história é engraçada, porque realmente foi isso. E a gente não tinha se conhecido pessoalmente, não foi? Exato, ainda. exato. A gente já tinha batido altos papos com o Thiago. E no Instagram a gente meio que já foi ficando amigo ali, por tabela. Aí eu, não vou conhecer o cara. E aí a dentista, um salve pra minha noiva Letícia, tava lá com ela. E aí eu ia fazer o clareamento de consultório. Ela disse, a gente não pode só moldar pra eu fazer em casa, não? Aí ela, certeza e tal. Eu disse, não, porque eu preciso no escritório. Ela não gostou muito, mas deu certo demais. Aí eu peguei o carro e fui embora. Chegar lá pra conhecer pessoalmente, né? Lógico. Bater um papo. Mas, cara, sucesso do cliente foi uma luta. Passar um pouquinho aqui da história para vocês. A gente tinha um gargalo que era o onboarding. O onboarding é o período inicial do cliente, de ambientação. E contabilidade é um negócio muito técnico que surge um trilhão de dúvidas. Então, a gente detectou que nesse período inicial, o volume de atendimento ele era muito maior. Tinha muitas dúvidas e muita coisa para a gente fazer. Então, a gente contratou uma consultoria especializada em sucesso do cliente para contabilidade. Se algum contador estiver vendo isso aqui, potencialize resultados. Eu assino embaixo, do Igor Lima. E essa consultoria era dividida em 3 módulos. Onboarding, ongoing e offboarding. Então, período de entrada, o durante que o cliente está ativo e o período de saída. E o período que a gente mais demorou foi o de onboarding. Desde o momento em que é fechado o comercial, a gente tem toda uma etapa, todo um funil de tarefas, tanto para a parte interna como para a parte externa, para tentar encantar esse cliente. O resultado disso, eu não esperava que fosse tão bom comercialmente, porque é nesse período de encantamento que realmente que geram as indicações. E eu acho que as pessoas têm muito algo assim, pô, tô com um produto bom. Eu quero dizer para os outros que consumi aquele produto, tipo assim, comprei essa caneca. Cara, essa caneca é top, resistente. Você se sente bem de dizer para os outros que você adquiriu isso e que o valor foi bem acima do preço que você está pagando. Então, hoje a gente tem uma equipe só destinada para um onboarding e faz com que esse momento de encantamento ele fique mais duradouro. E o sucesso do cliente, eu acho que está bem na moda hoje em dia. Uma coisa que eu tenho percebido é que a galera... Existem 2 sucessos do cliente. Aí eu queria até ouvir de vocês essa ideia maluca que eu tenho na cabeça. Existe tanto o sucesso do cliente em relação ao que o cliente está enxergando da gente. Então, pô, eu tô tendo sucesso com o serviço que eu contratei. Ou com o produto que eu comprei. E existe o sucesso, e aí é um sucesso muito mais meu, e existe o sucesso de fato do cliente. Então, vou trocar isso em exemplo. Você contratou a minha contabilidade, você tá satisfeito com o meu serviço. Então, a gente chama isso de sucesso do cliente, mas na verdade é o meu sucesso. O que é o sucesso do cliente mesmo? Ao meu ver, para toda empresa crescer. E dentro da minha área, crescer organizado, com o seu financeiro, com sua contabilidade. Então, quando a gente virou essa chavezinha de se preocupar com o sucesso do cliente, mais do que com o que ele se preocupa com a gente, foi quando a gente começou a entregar
um over-delivery, um valor maior do que o esperado. Eu queria que vocês falassem o que é que vocês acham disso, como é que isso pode aplicar nas empresas. Eu acho que... Você lembra daquela do sucesso no... Eu ouvi recentemente um podcast, foi inclusive com o Alfredo do G4, e ele falou justamente disso, que é totalmente diferente você ter o foco no cliente e você ter o foco do cliente. Então, você focar no cliente é justamente o que você está enxergando que vai ser o sucesso. Mas e o cliente? Qual realmente o foco dele? Né? E muitas vezes as empresas esquecem isso. E justamente o foco do seu cliente, apesar dele estar gostando do seu serviço, o real foco dele, apesar de ele não enxergar isso muitas vezes, mas a empresa tem que enxergar, é justamente ele crescer organizado. E isso é fundamental. Eu acredito que faz sentido sim, não é ideia maluca da sua cabeça, não. Ainda bem. E eu tô sentindo isso você tá falando aqui, estão achando que é só bajulação. Mas a questão do financeiro. Vocês estão... Não é uma obrigação de vocês. Né? A obrigação de vocês é a contabilidade. Não é que vocês vão fazer o financeiro pra gente, mas vocês estão me cobrando para eu contratar ali uma plataforma para realmente organizar e deixar aquilo fluido. Vocês vão me auxiliar nisso também. Isso. Então, tipo, vocês realmente estão se preocupando com o que realmente é o foco do cliente, que deve ser o meu foco, apesar de muitas vezes eu não estar olhando para aquilo. Não sei se está... Exatamente. O sentimento é esse mesmo. E no nosso serviço é a mesma coisa. Né? Às vezes, o cliente acha que é o serviço, o atendimento, mas não. Para a gente, o foco da gente mesmo é sempre o resultado, que é o que realmente importa para ele. Né? Então, você ter essa visão é fundamental. E muitas empresas não têm isso. Né? Principalmente as que atendem diretamente o consumidor. Né? O consumidor. E é engraçado, por exemplo, pensando aqui no serviço de vocês, se vocês estruturam bem, se eu estiver falando com algum termo besta assim, vocês falam. Vocês estruturam bem ali os canais de venda, as formas, e talvez o cara nem precise estar tão... como é que eu posso dizer? Não precisa estar toda hora ali com vocês, porque está dando resultado. E ele está satisfeito pelo sucesso dele. E não porque, vamos dizer assim, ele está usufruindo do serviço ali, de tendo o contato. Por mais que eu sei que vocês tenham um contato muito próximo. E, inclusive, estou louco para viver no Ártico. Enfim, aguardem novidades. Mas é mais ou menos isso, né? Não, eu acho que eu posso até trazer um caso prático que aconteceu esse mês agora com a gente. Também não acharem que é tudo, assim, o nosso LTV é altíssimo, a nossa retenção com clientes é alta, mas a gente sabe que existem, lógico, no processo, clientes que vão sair dele, da nossa empresa. O negócio é a gente controlar essas métricas e entregar o nosso melhor sempre visando o foco do cliente. E esse mês agora, após 1 ano de parceria, teve um cliente que saiu da agência agora em dezembro. E, visando a nossa melhoria, sempre a gente foi escutá-lo, tinha uma relação boa de amizade. Ele passou o feedback dele para a gente. Em relação ao sucesso no cliente, essa divisão que você fez, ele elogiou bastante o nosso serviço, a nossa entrega, a organização, ou seja, em relação ao foco no cliente, que é a nossa visão, a gente atingiu. Mas o foco do cliente, a gente não atingiu a meta. Teve bons números, mas não foi o resultado, digamos assim, esperado. E não que ele estivesse chateado com isso, mas por uma projeção financeira que ele iria fazer no ano que vem, ele não saiu obrigado, não saiu reclamando. Aquela questão do planejamento. Não saiu nada do planejamento. Descontinua a parceria. Mas, reiterando, sem nenhuma desavença, sem nada. Algo natural de qualquer empresa. Normal de qualquer empresa. Só que, aí já ligou a anteninha novamente. Planejamento para 2024, o nosso foco tem que ser cada vez mais do cliente, não necessariamente no cliente. Porque em relação ao que a gente tinha a oferecer de obrigação, a gente ofereceu. E não que a gente não oferecesse outras soluções, a gente sempre oferecia. Mas, nesse caso, o foco do cliente não foi atingido 100%. Ou seja, ponto de melhoria para 2024, para que isso ocorra cada vez menos. É normal de uma empresa, né? Um processo constante de melhoria e aprendizado. Sabe o que é muito interessante disso aí que você falou? São 2 pontos. O primeiro é alinhamento de expectativa. Porque, E eu acho que isso passou muito por um desalinhamento. Não, o alinhamento sempre existe.
Mas acontecem. A gente acha que às vezes de um jeito tá alinhado. Aham, só e na que cabeça. Na cabeça dele. Exato. E ele É o quê? esconde isso durante um tempo. E quando ele vai explanar, como se nada tivesse sido alinhado, né? Aham. Inclusive, uma coisa que a gente está aprimorando justamente com a consultoria, mentoria, né, que a gente contratou de Elopapa, que é uma das técnicas que ela fala justamente o eco, que serve tanto para a gente lidar com os colaboradores, lidar entre mim e Araújo, mas lidar com o cliente também. E, às vezes você comunica algo, mas na sua cabeça você explicou bem, mas quem disse que o cliente entendeu? Você percebeu de volta? Me diga o que foi que você entendeu do que eu falei aqui. E a responsabilidade da Isso. comunicação é sempre de do quem comunicador. comunica. Isso. Então, lapidar isso aí vai ser fundamental. A gente já está nesse processo. Né? Muito interessante essa conversa. Porque o alinhamento e às vezes lá na frente também tem um outro ponto, e aí eu vou puxar a sardinha para quem é contratado. Muito ponto você pode fazer, não é 100%, é 150%. Mas não existe nenhum trabalho, nenhuma prestação de serviço, creio eu, que não seja a 4 braços. Então, trocando em miúdos, adianta eu te ligar toda semana, faça isso, faça isso, faça isso. Se você não fizer, eu não vou conseguir entregar o sucesso do cliente. Sim. E aí entra um pouco também no filtro do cliente, né? Sim. Teve um período que a ADM passou por um filtro de cliente bem abrangente, já há alguns anos. Tanto um filtro de valores morais. Sim. É uma coisa que é muito importante para a gente pode entrar um pouquinho nesse... Eu sei que vocês fazem as reuniões dos princípios, admiro demais. Valores morais e perfil de cliente. Recentemente, esse ano mesmo, o nosso terceiro maior cliente em número de faturamento... Agora, desculpa interromper, mas foi exatamente sobre isso. O ponto-chave na reflexão toda desse caso é que, na verdade, ele não era o nosso perfil de cliente ideal. Não, isso é errado. E foi é um erro de entrada. É um erro de entrada. O cliente não tem culpa, você botou para dentro. Exatamente. É um erro na qualificação, lá no comercial. Isso. A gente fez entregas relevantes em nível de faturamento, mas que operacionalmente e estrategicamente fazia muito mais sentido. Então é aquela questão de dar 2 passos para trás para vislumbrar, dar mais lá na frente. Isso é fundamental porque pode quebrar todo um sistema ali quando você não tem muito esse alinhamento. Se você botar só esse CP errado, e lascou. Porque uma hora vai dar ruim. Vai ter a saída, né? Exato. Então você buscar esse alinhamento é fundamental. Principalmente, eu gostei que você falou dos valores. Às vezes o perfil de empresa tá ok, mas do empresário não. Então a gente vai conseguir prestar, sim, mas vai gerar tanto desgaste para a minha equipe que não vale a pena. É melhor ter menos trabalho para a minha equipe mental do que ter aquele cliente ali que a gente às vezes até entrega resultado, mas ele fica enchendo o saco da equipe. Exatamente. Porque ele não tá alinhado ali aos valores e cultura dele. Então isso é fundamental, ter esse alinhamento. Esse alinhamento, isso. A gente tem alguns valores e tem um que eu gosto muito. Eu puxo a sardinha do meu pai porque... Pode palavrão? Pode. Ele é foda. Puxa, é foda. Um dos valores da gente é uma seguinte frase que ele diz muito. Tem que estar bom para todo mundo. Tem que estar bom para mim, tem que estar bom para você. E é uma frase que a gente acha bem simples, mas que quando a gente para pensar, traduz em tanta coisa. Então assim, tem que estar bom para todo mundo, não é bom para o cliente e bom para o contratado. Tem que estar bom para o colaborador. Isso. Tem que estar bom para a pessoa que faz a limpeza. Tem que estar bom para o meu fornecedor. Não adianta eu pregar o que a gente prega de tranquilidade, de leveza, e eu estar lá amassando o meu fornecedor comercialmente. Isso não é bacana. Não adianta eu estar sendo o legalzão com meus clientes, mas meu colaborador não está bom para ele. Então, assim, não adianta também eu ter relação boa com o cliente e meu cliente ter relação boa com o meu colaborador. Então, esse alinhamento de valores cria um ambiente que gera muito mais produtividade. É difícil de mensurar, mas a gente consegue enxergar isso na prática, né? Sim. Principalmente ao decorrer do tempo. Às vezes no primeiro mês, segundo mês, você não enxerga, mas quando você vê em um ano, vê o dano que foi gerado ali, de desgaste, de estresse,
Às vezes, um cliente ruim pode gerar até uma saída de um colaborador, porque não quer estar em contato com aquele cliente. E você não vai demitir o cliente. E aí o colaborador pede para sair às vezes. A gente não aconteceu isso, né? Graças a Deus. Até porque quem ficava muito na linha de frente ainda fica. É Araújo, então ele aguenta. mas isso é fundamental, né? A gente já teve experiências aqui que eu via ele muito, muito estressado e não compensa. Por mais que o dinheiro vale a pena, mas não vale na verdade, né? Que o dinheiro... E é incrível. A energia, quando acontece, eu acredito muito nisso. É bom que esse podcast é bem filosófico, né? Bem profundo. Quando é filosófico é porque o negócio tá... Mas a gente tá expondo coisas que não fala, geralmente, né? Por exemplo, no caso, eu vou até falar outra agora. Emendar aqui. Mas foi incrível. Duas situações que aconteceram. Quando saíram, foi em março desse ano, foi o mês que eu mais vendi, assim. Ainda não cheguei perto. Até dá estiga para vender. Foi loucura, assim. Foi muito bom. Então, quando você vê, era aquela coisa que tava ali que você não enxerga. Mas quando sai... realmente agrega. E aí, o passo agora, né, principalmente o próximo ano, é buscar pessoas e empresas alinhadas de fato com o nosso serviço. Vai deixar de fechar muito contrato? Vai. Mas vai trazer mais saúde para a nossa operação. E até, trazendo para a praticidade também, isso do ICP errado. Até final de 2022, até 2023 agora, meio do ano mais ou menos. Nosso ICP, basicamente, era o quê? Obviamente tem uns requisitos, mas assim, quem conseguir pagar o que a gente cobra, tá para dentro. Só que aí, analisando o ano, a gente analisou, cara, quem foi que deu problema pra gente, ou quem foi que teve a nossa maior LTV aqui dentro da agência. Tinham 2 segmentos específicos. Advogado e dentista. Eram 2 segmentos que, beleza, eles estavam pagando, mas o nível... a parceria acabava, no longo prazo, sendo mais estressante. Não assim, não estava tendo fit com a gente, porque na entrada eles não... Pesava muito para eles aquele investimento. Ou seja, vamos trazer para números, ele faturava 20 mil. E o valor que ele investia em marketing estava 15% do faturamento bruto dele. Para algumas pessoas isso é muito alto. Pesado. É muito pesado. Serviço, assim. Sim. Então, para ele, se aquilo não desse um retorno imediato, ele se sentia muito frustrado. Só que nessa jornada dos anúncios, do marketing, do posicionamento digital, a gente sabe que não é um tiro curto. É uma construção, toda uma construção que você vai fazendo ali, uma construção maratona. Não é uma prova de 100 metros. Isso. É uma maratona. Às vezes você pode demorar 2, 3 meses para ter resultado, 6 meses para ter resultado. Teve cliente da gente que ele passou 6 meses sem ter o resultado que ele queria, mas a gente foi validando estratégia, mudando, fazendo teste. Até porque muitas vezes o posicionamento é sendo criado do zero, né? Então não tem nenhuma base ali a ser lapidada. É literalmente do zero. Então após 6 meses, a gente decolou de um jeito que ele estava fazendo 3 anos que estava com a gente. Recomenda para todo mundo, mas por quê? Porque ele entendia. Não era algo pontual. E aquela visão mais, não é nem longo, né? Mas de médio prazo. Só que ao mesmo tempo aquele investimento que ele estava fazendo estava dentro do orçamento dele proporcionalmente, né? Entendi. Ou seja, a gente... ele estava enxergando realmente como investimento. A palavra é alinhamento. E não como, isso aqui vai ser um custo para mim. Não. Não, eu estou investindo porque vai trazer um retorno. Mas tem um tempo para esse retorno chegar. Basicamente é isso. Então a gente preferiu, só para finalizar, a gente preferiu para atender os advogados dentistas. Parece que chama, né? Parou de atender, do nada chega, toda semana chega. Não, e a gente ainda atende uns e tem... Tem que fazer sentido. Mas tem que fazer sentido. Tem resultados, mas para esse que a gente está atendendo, faz sentido, entendeu? Está fazendo sentido. A gente atende, mas desde que ele tenha condições de arcar com investimento e que sem faça ser sentido. Um peso gigante para ele ali naquele momento. Entendi. Isso é muito, muito real. Para finalizar. Mas aí, a gente realmente preferiu não. Mas e agora, em 2024, a gente vai vir totalmente segmentado com o nosso ICP. Se não tiver casado com o ICP, a gente prefere realmente não atender, porque a gente sabe que no longo prazo vai ser mais benéfico, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o cliente que vai entrar, vai ser bom para nós dois, vai ser bom para os nossos colaboradores. Vai ser bom para o cliente que não vai entrar. Também. Vai ser bom para o cliente que não vai entrar. E bom para a empresa. Vai ser bom para todo mundo. Essa frase é muito boa. Tu pegou um gancho que eu quero
trazer, mas eu tenho um outro ponto para a gente discutir antes, que é um ponto bem difícil e eu quero a ajuda de vocês aqui para pensar, que acho que a gente está no mesmo barco. Você falou sobre investimento, a gente segura essa conversa um pouquinho, e eu queria jogar aqui uma bomba para a gente discutir. Eu recentemente até postei um corte de um senhorzinho, cabelo branco, a gente já disse que é autoridade, né? O cara falando assim que século XXI era o século dos relacionamentos, da compra por relacionamento. Eu acredito demais nisso. Então, a pessoa não vai comprar só pelo seu serviço, só pelo seu produto, apesar de que isso é o maior tomador de decisão. Mas as compras vão estar muito ligadas pelo relacionamento. É uma coisa que eu vejo na prática. E relacionamento significa tempo e tempo de qualidade. Então, eu me relaciono aqui com vocês, eu dedico uma parte do meu tempo, necessariamente, para criar relacionamentos. Não é uma venda, vou lá comprar Coca-Cola, tchau. Mas toda empresa quer crescer. E a gente vem nessa pegada de crescimento. Eu sei que vocês vêm também. Como que a gente lida com essa questão de crescimento X, relacionamento, e até que ponto a gente consegue manter uma qualidade de relacionamento com os nossos clientes e com nossos potenciais clientes que a gente está em prospecção, versus um crescimento muito grande, considerando que a gente só tem 24 horas no nosso dia, nós somos só um ou dois. O que é que vocês enxergam nesses dois pontos, assim, crescimento versus relacionamento? Eu acho assim, nesse primeiro ponto, você falou da visão desse senhorzinho. Do senhorzinho. Eu acho muito real, eu acredito que não está só nem no serviço, mas sim no próprio varejo em si. Se você parar para pensar, as marcas que mais crescem e que saem nas pesquisas das tendências do futuro é justamente o relacionamento com os clientes, você criar comunidades ali. E muitas dessas, o que as pessoas estão mais prestando hoje, atenção, as marcas que estão indo mais para o lado sustentável, mais para o meio ambiente, as marcas que estão tendo um braço de diversidade também. Então, quer queira, quer não, isso é um relacionamento que eles estão gerando com os consumidores não é um relacionamento direto aqui, mas é por meio de outras abordagens. Isso. Da comunicação, do marketing, às vezes no próprio detalhe na entrega do produto ali, Entendi. Na embalagem, enfim. E no caso da gente, do serviço, eu acho que isso é realmente porque para escalar é muito difícil você manter o relacionamento que você tem ali com os mais próximos, com todo mundo. Então, o que eu enxergo, não foi uma mesa redonda aqui, né, das ponderações, mas o que eu enxergo é justamente você criar lideranças na sua equipe e despessoalizar essa importância do relacionamento ser com você, que é o dono. E aí, como você consegue isso? Tornando aquela pessoa ali realmente, no sentimento dela, realmente o negócio dela, entendeu? E você vai passar para o seu cliente, e a pessoa tem que ser capacitada, obviamente, mas que ela tem tanta autoridade ou talvez até mais do que você. E o relacionamento ali daquela pessoa vai ter que ser próximo. E aí, quando você vai crescendo, você vai ter que ter uma pessoa para cada grupo de clientes, para ter esse relacionamento próximo. Entendi. Faz sentido isso. Não sei se eu enrolei muito, mas... Não, mas fez sentido. Mas por aí. Porque se realmente se ficar preso em você, foi até a brincadeira, né? Que ele falou, que você foi lá. Mas isso não é escalável, entendeu? Se precisar de você. Entendeu? Do mesmo jeito do seu colaborador. Se for... se precisar só dele. Não, tem que ter mais de você, mais dele, ali que passe a mesma autoridade. Então, a cultura, para que o cliente se sinta acolhido da mesma forma. Isso. Não só para o seu colaborador, para ele ter esse senso de pertencimento, mas também para o seu cliente de se sentir pertencido àquela empresa ali, o seu negócio, não só com você, mas com o seu negócio, com as pessoas que estão dentro dele. Entendi. No nosso caso, por exemplo, com o Carlos. Entendeu? A pessoa que está na ponta atendendo. Isso. Não sei se era isso a pergunta. Era isso. Mas a gente está passando por isso também. O crescimento é muito doloroso, né? Com o Araújo, né? Mas eu diria assim que... Não, acho que da minha visão, eu diria que a nossa grande diferença para qualquer outra agência, eu diria aqui de Natal, vou falar pelas outras cidades, né? Mas que a gente tem conhecimento do mercado aqui de Natal, é justamente o relacionamento. Porque o nosso foco, desde o princípio, não é que a gente veio se preocupar com isso agora. Desde o princípio, o nosso foco sempre foi o relacionamento com o cliente. Como é que a gente pode se relacionar com ele mais, para ele não enxergar a gente só como um prestador de serviço,
mas como um parceiro de fato. Coisas básicas. Às vezes, a maioria das agências não fazem reunião mensal de acompanhamento com o cliente. Ou chega lá e só apresenta um monte de número para ele. Às vezes só faz quando o cliente cobra. Só faz quando o cliente cobra. E nessa reunião, como eu disse, só apresenta número, mas o cara não tenta se conectar com a pessoa que está ali do lado. Muito mais importante é entender a estratégia, o caminho que o cara tá levando. Às vezes você escutar um pouquinho, 5 minutos, troca 10 minutos, troca um papo sobre a vida dele, sobre a minha vida. Às vezes o problema está na vida pessoal dele. É. Influenciando em como ele vai enxergar e pensar no negócio. Aham. Então, esse nosso relacionamento com os clientes, ele que fica mais à frente, mas é muito mais disso. Ajudar a pensar no negócio junto dele. E quem está na frente do negócio é ele. Então tem que, às vezes, discutir sobre coisas da vida dele. Né? Então, por muitas vezes, as reuniões da gente, muitas vezes não, mas em vários casos, a reunião não passa nem por apresentação de número de campanha. Porque isso daí, se está entrando dinheiro no bolso dele, ele já está satisfeito. Para o empresário tradicionalzão, né? São poucos que realmente são paranoicos com os números. Com os números. Ele quer saber se está entrando dinheiro, se não está entrando dinheiro. Está entrando dinheiro, tá. E quem está paranoico com os números agora está em tempo real. Né? Como é que eu posso fazer, então, para melhorar isso? Então, a gente senta para discutir na reunião muito mais sobre o negócio dele, sobre estratégias. De como ele melhorar a experiência do cliente dele. Da plataforma. Isso. Vamos começar aqui, tá? A vida, não sei o que. E a gente é muito observador, então a gente vai pegando pontos de conexão, sempre visando esses pontos de conexão, para tentar fazer o contexto com o negócio, entender sobre a vida dele naquele momento. E ajudar a desenvolver as estratégias, né, para atingir os objetivos que ele realmente quer atingir, de fato. Que vai muitas vezes além dos anúncios mesmo. Então, para a gente é muito natural, e quando a gente senta, às vezes, isso até a nível Brasil mesmo. Vamos para evento de marketing só de agência. A gente chega lá, todo mundo, pô, tantos clientes, mas sai muito. Nunca foi um problema para a gente sair cliente. Por isso que às vezes quando vai conversar com outras pessoas do ramo, a gente fica, pô, mas a gente mesmo se diminui. Pô, a gente fica até com medo. Caramba, será que vai chegar essa hora que vai sair um bocado de uma vez? A gente fica, mas será que a gente se desvaloriza? A gente podia estar ensinando muita coisa que a gente acha que não, porque a gente fica, pô, nunca foi um problema pra gente. Isso é o maior gargalo de toda a gente. O churn, né? E a gente não tem esse problema. Nossa retenção é muito alta, o cliente passa mais de um ano com a gente. Pra agência de tráfego, de performance, é inimaginável. Às vezes, na quantidade que a gente tem. E com tickets condizentes com o serviço. Tickets mais elevados comparado a outras agências. Ou seja, mesmo com um ticket mais elevado que faz valer, lógico, né? Não é um ticket mais caro, claro. Só por você, né? Tem toda a entrega por trás disso. Tá barato. Viu? Tá barato. Quem quiser entrar no nosso meu perfil lá vai estar esperando virar para fazer uma reunião comercial. A meu valuation é tabela 2023, por favor, beleza? Vai virar o ano, né, meu valuation? Dê logo a maquineta. Pra passar, dê o contrato. Mas então a gente fica, pô, quando a gente sempre reflete muito sobre esse relacionamento. Que apesar de Thiago não estar na frente, é algo que ele bate muito na tecla também. Assim, pô, o que aconteceu nesse caso aí? E às vezes eu fico chateado. Não chateado com ele, mas chateado. Pô, tá cobrando, mas realmente, às vezes, como a gente tá muito imerso, a gente não percebe. Então é função dele. Às vezes, para mim, isso pode ser algo pequeno. Mas isso, para ele, já é o que ele está avisando que não aconteça novamente com outros clientes. Então é importante também ter essa visão externa de alguém que não está imerso para trazer sempre uma melhoria contínua do atendimento e do relacionamento com o cliente. Porque um bom relacionamento com o cliente, o que é que faz? Você para de focar em só captar clientes. Né? Quer dizer, você pode ter uma entrada maior porque você não está... Você está conseguindo reter também. Você não está preocupado em fechar sua porta de saída, que ela já está fechada. Já está fechada. Isso acontece... Então, o que significa? Seu serviço está validado, de certa forma, né? Assim, os processos, a estrutura. Então, você está pronto para escalar também, da mesma forma. Então, isso passa muito também pelo escalonamento da empresa. Se eu não estou tendo um problema de retenção, como é que eu não preciso ficar preocupado, porque muitas vezes eu fico preocupado. Pô, botar muita gente para dentro, só que ao mesmo tempo está saindo muita gente. Não vale a pena. Uma coisa que é importante também, que eu acho, é sempre estar, não sei se é algo errado, enfim, mas sempre estar buscando se estruturar antes. O que é que a gente escuta muito das outras parceiros, enfim, de outras cidades, né? Ele se enche do cliente e fica, porra, agora fudeu, eu tenho que botar colaborador para dentro e tal. Não, a gente já, sempre quando pensa em, vamos aumentar aqui, sei lá, 10 clientes.
Então, Estrutura antes. essa equipe que a gente tem atende? Atende. Mas quando chegar a 10, essa aqui já vai ficar lotada, então tem que ter mais. Então já entra mais pessoas ali na base para ficar sendo treinada. Tiago, isso aí, sinceramente, quando a gente começou a pensar dessa forma, é a questão aquela velha frase, vender para aumentar ou aumentar para vender? Quando a gente começou a enxergar investimentos, e aí já casa com o papo que eu quero trazer, quando a gente começou a enxergar investimentos para comportar crescimento e não crescer para poder investir, esse crescimento foi não só mais saudável, como maior. Porque você aumenta muito a retenção. Porque você não tem nenhum problema porque cresceu demais. Isso. Então, esse joguinho de xadrez é muito interessante. A gente tinha 2 salas, falando de crescimento de estrutura física, a gente tinha 2 salas e a gente enxergou que iria crescer. Isso foi esse ano ainda. A gente enxergou que iria crescer. E aí a gente fez um investimento em uma nova sala. E aí você vai, né? Móveis, cadeiras boas, ergonômicas, ar-condicionado, computadores bons, sofá, gel, água, enfim. Vários investimentos. Antes da chegada do cliente. E a contratação. Né? No nosso caso é muito contratação. Para que quando esses clientes foram chegando, a gente já tivesse uma estrutura que pudesse abraçar eles sem pressionar meus colaboradores, sem gerar problema para os novos clientes. Então, é aquele foco lá do onboarding. E aí, tratando de investimento, e aí eu queria trazer mais como um conteúdo também para os empresários que estão vendo isso. Empresário, microempresário, pequeno, médio, acho que até o médio tem problema com isso aqui. É necessário diferenciar despesa de investimento. Parece simples, Perfeito, né? perfeito. Parece uma ordem simples. Mas na prática não é o que a gente vê. Não sei se vocês podem concordar isso comigo. Com certeza. Às vezes até na reunião ali de fechamento o cara diz que entende, mas quando é coisa ele já começa a enxergar como outra coisa. Às vezes deixa até de gerar mais crescimento porque ficam enxergando aquilo como uma despesa. Como uma despesa. E aí trazendo para relatório, vamos lá, vamos pensar numa estrutura. Receita, despesa, lucro. O que é que o pessoal coloca? Coloca a parte de investimentos e aí isso gera... Investimentos é uma classe grande, mas, por exemplo, trazendo meu exemplo, eu fiz um investimento em imobilizado. Alugando uma nova sala e investindo ali para equipar ela. Quando a gente vai olhar um fluxo de caixa, vamos supor que eu fiquei negativo nesse mês. Então a pessoa não pode enxergar isso como uma despesa. Senão você vai achar que o seu negócio ele não está dando resultado. Na verdade, o que a gente tem que olhar é o resultado operacional. O que é que a minha operação gerou de fluxo de dinheiro livre, fluxo de caixa livre? O que é que ela gerou para que eu, depois desse fluxo de caixa livre, e aí eu não estou falando depois numa questão cronológica, mas em questão de relatório, depois desse fluxo de caixa livre, eu pudesse ou pagar meus empréstimos, financiamentos, ou fazer novos investimentos. Então, são as 2 linhas mais importantes que o empresário ele tem que ler. A do lucro. Afinal, não adianta você investir e ficar sempre no negativo. Mas também a do resultado da operação. Então, minha operação ela está saudável. Eu estou tendo uma margem ok a nível de mercado. Minha margem está 20%, está 30%, está 40%, está 10%, depende do meu segmento. Show. Então, todo empresário tem que fazer essa distinção. E aí eu acho que entra na parte de vocês quando a gente fala de investimento em vendas, em marketing, em anúncios. Tem que ser uma orientação para que eles não coloquem isso como se diminuísse o lucro deles. Tem que ter esses 2 numerozinhos quando eles vão olhar a DRE deles. Essa receita, despesa, resultado operacional, investimentos, despesas, financiamento, empréstimo, lucro. Tem os termos em inglês, mas você encontra... Os termos eu falei aqui em português, tentei simplificar, mas se der um Google, o nome é EBITDA, Isso. é o que mais vai representar esse númerozinho para vocês. Que é o quanto de caixa você está gerando todo mês. O fluxo de caixa livre da operação. Perfeito. Earnings before all taxes. Eu não vou me aventurar aqui, né? Vai que eu erro. Mas essa métrica, às vezes, de você calcular ela, salva um negócio.
E até fazendo o gancho, que é uma curiosidade minha, isso eu acredito que a minoria das empresas tem, né? Minoria. E quando chega, às vezes, uma oportunidade da pessoa, poxa, vale a pena esse negócio, tá, mas tô de saco cheio, quero me desfazer disso aqui para empreender outra coisa. Ou então curtir a vida. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho isso organizado? Perfeito. Como é que eu vou quantificar isso para fazer, às vezes, uma fusão com outra Perfeito. agência, com outra empresa, Olha, vender? Recentemente a gente pegou um cliente pela meu valuation que queria avaliar o negócio dele para vender. Eu fui conversar e eu disse, cara, por que você quer vender seu negócio? Ele disse, porque não dá lucro. Eu disse, posso ver a contabilidade? Ele disse, não tenho. Certo. Posso ver seus relatórios financeiros? Ele disse, não tenho. Aí eu perguntei o quê? Como é que você sabe que não dá lucro? Ele disse, e ele falou, tenho certeza que não dá. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte. Antes de você querer vender o seu negócio. E aí ele me explicou, era um negócio de receita recorrente, para não entrar muito em detalhes, um negócio de receita recorrente, serviço de receita recorrente. Eu disse, cara, muito difícil não dar lucro. Fiz algumas perguntas-chave. Vamos fazer o seguinte, me dá 2 meses para a gente levantar a sua DRE projetada. DRE, é isso que eu falo, receita... Demonstrativo... do resultado do exercício. Então eu faço uma projeção. Vamos dizer que a mensal vai ser 100 mil de receita, 50 mil de despesa, 50 mil de lucro. Vamos fazer isso. Vamos levantar essas informações. A gente vai chegar nesses 2 pontos. O resultado operacional e o lucro. Talvez você esteja retirando dinheiro demais. Talvez você esteja pagando débitos passados, dívidas passadas, financiamentos passados e não está sobrando dinheiro hoje. Mas quem sabe daqui a 1 ano esteja sobrando muito. Quando isso terminar de ser Quando isso terminar e você consegue vislumbrar e não precisa entregar a sua empresa. Então, vamos fazer esse levantamento para depois a gente poder avaliar se a gente quer fazer um valuation para você vender. Porque o negócio pode estar sendo extremamente positivo, mas não está lucrativo hoje. Mas daqui a 6 meses, 8, sei lá quando vai acabar o empréstimo, o financiamento, ou sua retirada está grande demais, então é só uma questão mais de controle. E aí a gente avalia. Então, o caso desse cliente ainda está em andamento, mas a princípio a gente já conseguiu identificar que a empresa sim traz um resultado positivo. E ele já decidiu que não vai entregar. Então, tem uma organização financeira, tem um relatório, pode mudar todo o cenário, não só de uma pessoa, mas muda o cenário do gestor, da família dele, dos colaboradores, Sim, da família dos colaboradores. Outra pessoa, demitiu todo mundo. E aí, como é que vai ficar a vida daquelas pessoas? Exatamente. Então, é um impacto muito grande que a gente consegue gerar por meio dessa contabilidade estratégica na vida de diversas pessoas. E não só entregar seu imposto. Não só entregar sua folha de pagamento. Hoje, esse é um dos pilares da ADM Contábil. Essa parte mais consultiva, mais estratégica. Um dos braços disso é o planejamento tributário. Muitas empresas estão pagando mais imposto do que deveria. Muito mais do que deveria. E existem várias formas da gente criar uma estrutura tributária segura, juridicamente falando, para que haja uma diminuição. Então, no período de onboarding, a gente faz a avaliação do negócio se ele pode também diminuir a quantidade de imposto que paga, tudo dentro da lei, tudo sem risco jurídico. Isso é o que a gente chama do planejamento tributário. E sempre de acordo, obviamente, com a estratégia do cliente. Entre outras palavras, existem formas seguras de você pagar menos imposto sem achar que tudo é sonegar, né? Exatamente. Porque a cabeça do brasileiro, a maioria é isso. Não, tem que sonegar para diminuir. Só que, na verdade, existem diversas formas de você trabalhar Existem. isso. Dentro da lei. Legais. Principalmente quando a empresa começa a ter uma maturidade maior em termos de faturamento. Depende muito de ramo, de segmento. KINAI. KINAI, que é o Código da Atividade. Vão ter empresas que a gente vê que não tem o que mexer. É isso aqui, pronto, empresa do Simples Nacional, a lei de serviço, tá aqui na menor alíquota, para a gente mexer nisso aqui vai demorar, a gente só vai mexer a partir desse ponto. E aí, o que é legal, nossos colaboradores, eles
são treinados em planejamento tributário para detectar o momento em que a empresa pode fazer uma migração dessa dentro das estratégias, isso no dia a dia, mas de forma fixa, anualmente, a gente gera o relatório tributário, planejamento tributário. Mesmo que o resultado seja, não há nada para alterar, a empresa já está pagando o mínimo possível. E bota mais uma linha pra mim. Muito massa. E qual tem sido a aderência do pessoal para isso? Hoje você já vê que o mercado está ficando mais consciente ou ainda é muito precário enxergar essa necessidade de ter isso claro e às vistas ali, né? Desses números? Desses números. Isso é uma boa pergunta também. Olha, a galera mais velha vai ficar um pouco com raiva. Mas eu sinto isso muito por idade, sabia? Claro que vai variar, vai ter uma pessoa mais velha que tem a ciência disso, obviamente, e uma mais nova que não tem, mas generalizando, o pessoal mais novo já tem muito mais ciência. Talvez por um acesso à informação que todos temos, mas que é mais acelerado na juventude e os adultos. Os cortes de podcast. Corte de podcast. A gente tá num blog mundo... também. Exatamente. E também eu acho que quem vive nesse meio de empreendedorismo conversa mais com outras pessoas e consegue chegar a essa informação mais. Consegue chegar mais vezes. Mas, ainda assim, só saber não é o 100%, né? A pessoa tem que executar. E saber interpretar também para tomar as melhores decisões. Saber interpretar, que isso a gente auxilia tudo. Mas, assim, às vezes o básico do básico é o mais difícil. A primeira pedalada na bicicleta, que é você ter, hoje, um sistema financeiro que integre com o seu banco e que te dê relatórios com a classificação organizada do seu plano de contas. A partir daqui, você cria várias situações que você pode desenvolver. Por exemplo, hoje eu finalizei o planejamento financeiro 2024 e fiz uma projeção. Janeiro, fevereiro, março, abril, com todas as contas abertas. Então, eu tenho 5 fontes de receita. Crescimento de cada fonte de receita. Tenho diversas despesas. Crescimento dessas despesas. E cada uma você abre um leque. Então, colaboradores. Então, abrir por setor. Quando atingir essa quantidade de clientes, eu preciso colocar mais um aqui nesse setor. Ele já traz o sistema já traz essa... Não, nesse caso eu exporto as informações você... financeiras e depois personalizo com minhas informações operacionais. Entendi. Então, hoje eu terminei esse trabalho. Eu tenho... Não é que vá se concretizar, mas eu tenho um guia para, em maio, fazer mais 2 contratações. Se minha receita, que é quem vai ditar, for meu crescimento meu crescimento comercial, for de acordo com o que eu projetei, eu já tenho um sinalizador para, em maio, contratar mais 2 pessoas, em novembro mais 2. Então, de onde que eu consigo ter essas informações? Histórico de dados financeiros, mais planejamento estratégico de onde a gente quer ir. Não adianta projetar um crescimento se a gente não quer crescer. Então, quando a gente alinha essas informações, e aí eu gosto de trabalhar estatística básica, né? Média, desvio padrão, e eu projeto isso para frente, alinho isso com o meu planejamento estratégico, eu consigo traçar minhas metas, tanto de receitas, como metas comerciais, como as metas de despesa também, de distribuição de lucro, de aumento de caixa, tudo isso bem direitinho mês a mês. É bom você falar isso, que é os 10 aqui para o nosso, né? Que a gente vai fazer o nosso planejamento 2024, semana que vem, muito provavelmente. E até é bom jogar ele contra a parede aqui, né? Já que ele não pode negar. Mas se a gente, quando terminar o planejamento, a gente poderia assim só mostrar para você. Certeza, eu ia me oferecer. Só dá uma vista, né? Dá uma vista, dá rapaz. Uma vista, sim. Não, acho que pode mudar um pouquinho. Rasga isso aqui, vamos fazer um novo aqui. Tem que ser uma coisa atingível que faça sentido. Não, sim. Né? Com base... É porque olhar histórico você pode triplicar em um ano. Então, se olhar histórico, né, cagou. Mas também, principalmente quando a empresa tem muita maturidade, você pega a média dos últimos 5 anos. Será que vai ser tão diferente? A gente tá entrando no terceiro. Entrando no terceiro. Eu sei que vocês vendem um crescimento muito grande. Então, talvez olhar a média já não seja tão importante quanto projetar
para frente. Mas não deixa de ser uma projeção. Se eu cresci, vou dar um exemplo, se eu cresci 1/3, 33% esse ano, e deixa eu projetar um crescimento de 33%, vai ser igual ao próximo ano passado. O que é que a gente fez ano passado que deu certo para o crescimento de 33%? Mas eu vou crescer 66%, 2/3. Certo. Então vamos duplicar aqui os gastos e manter nossa margem para manter a qualidade que eu sei que está boa. Então sempre é importante olhar dado. E sim, aceito o convite, participo e a gente alinha o planejamento estratégico de vocês com o financeiro. Perfeito. E como vem sendo essa sua experiência, né? Você que esse ano me falou, né, que entrou e está em alguns ainda. Como vem sendo essa troca com outros empreendedores, empresários aqui de Natal, né? Esse acesso a um network mais amplo, que antes eu acredito que você não estava almejando isso. Cara, é interessante. Isso está sendo um bom canal de Isso aquisição. está sendo um bom canal de aquisição para vocês. Começar pela última pergunta. Sim, é um bom canal de aquisição, mas desde que ele seja verdadeiro. Perfeito. Então, estou num grupo com 50 pessoas que tem um evento uma vez por mês. Óbvio que eu quero conhecer novas pessoas, óbvio que eu quero fazer negócios, mas um princípio... Como todo mundo está ali. Mas um princípio meu tem que ser verdadeiro. Então, primeiro eu me relaciono com as pessoas, e aí tem gente que, gente boa, aperta de mão, cara, show de bola, tomou um café ali, mas não gerou conexão. Já tem gente que você senta e conversa, e aí, almoçar a próxima semana. E isso gera uma conexão genuína. E as coisas quando são genuínas, elas acontecem mais. É como o vídeo lá do velhinho, que eu não sei quem do relacionamento. Esse a gente tá no século, nas décadas de vender por relacionamento. Então, eu acredito demais nisso. Em relação aos grupos, o extremo oposto disso, eu tenho um abuso. Quando alguém senta comigo e você vê isso no olho, para me vender com um falso pretexto de bater um papo, de fazer um network, mas na verdade ela quer me vender, isso me repele. Então, eu já participei de muito grupo de network e eu nunca não me sinto tão bem. E, infelizmente, eu sou uma pessoa, ou felizmente, que eu não consigo estar num ambiente que eu não me sinta 100% à vontade. Então, o que é que eu comecei a fazer, né? Vocês sabem. Eu tenho 5 amigos empresários, empreendedores, que eu acho que acho eles bacana, a conversa deles é genuína. Vamos sentar aqui para almoçar? E aí isso gera relacionamento. Consequência de relacionamento gera negócio. Né? Vocês sabem disso. Eu gosto disso. São os almoços. A venda não seja o foco, seja a consequência. Cara, não adianta a gente ficar forçando venda. E claro, a minha maior felicidade é quando eu consigo conectar 2 clientes, 2 parceiros, 2 amigos. E quando também é verdadeiro. Então, eu sei que o pessoal fulano está precisando muito da ajuda de vocês. Eu vou dar o sangue para vender vocês. Porque faz sentido. Se não fizer sentido, ganha. Você pode ser meu amigo e me pedir. Eu vou dizer, cara, não faz sentido. Tenta lá. Você quer o número dele, eu dou. Mas isso para mim não é uma indicação de verdade, dar um número. Indicação de verdade é, bicho, os caras lá fazem isso. Faz sentido pro seu negócio. Desce dessa forma. Então, desse molde, comecei fazendo uns bate-papos lá em casa. Era até para falar de investimento, acabou que virou mais negócios. E a gente... Isso não é um grupo, não tem nome, não tem nada, mas a galera gosta e sabe, né? Que existem esses almoços, às vezes... É o almocinho estratégico do Aranha. Almocinho estratégico. O Aranha-Verso. Aranha-Verso. O nome é Aranha. Eu só organizo. Tem até a famosa lista de transmissão, que eu boto assim, fala, meu amigo, quanto tempo? Ei, almocinho estratégico hoje, bater um papo sobre negócios, investimentos, é o cara, pô, Aranha, uma mensagem personalizada para mim. Aí chega lá pessoalmente, eu caio na listinha de transmissão. Mas são poucas pessoas, né? Mas, complementar isso dos grupos, né? Não diria só nem isso em relação a se ajudar genuinamente, mas que me dá ânsia quando eu tô num grupo desse. Vamos montar um hot seat aqui. 6 pessoas, vamos conversar para resolver problemas. Quando aparece aquele cara que ele quer ser o caga-regra, você vê logo a soberba nele, que tudo ele tem uma solução, tudo ele acha que é o certo, ele não tá preocupado em ajudar, ele não deixa ninguém falar, começa por aí. Sempre é isso, cara. Sempre tem. Todo grupo tem. A gente faz parte de uns 3. A gente foi um agora em... Fez parte, né? Foi um recentemente.
Quando eu sentei na mesa, pô, cara, eu morri ali já na mesa, assim, eu fico, pô, o que é que eu vou tentar ajudar se o cara já sabe de tudo aí, né? E isso, nos níveis que ele estava lá dentro do grupo, ele não estava teoricamente, estava na frente dele. Aham. Não tô dizendo que ele foi comigo, mas com as outras pessoas da roda, eu percebia que, pô, o bicho queria dizer o que era certo a todo custo, sem entender o contexto por trás. Aí o que acontece? Não era uma ajuda genuína, ele só queria mostrar que ele queria transparecer que ele é O superior. cara só quer falar. Isso. Tá carente, quer falar. Tem muito disso. Dentro desse papo, eu não posso deixar de fazer um elogio ao programa de maestria empresarial. Sérgio, se você estiver vendo isso, esse grupo que eu tô, daqui de Natal, dos que eu fui, é o único que realmente eu me sinto à vontade de tudo que eu falei. À vontade para bater papo com gente genuína. Ah, quer dizer que você é amigo de todo mundo lá? Não, tem gente que eu nem conheço. Eu tô lá há um bom tempo. Renovei agora pro próximo ano. Tem gente que fala, como é seu nome mesmo? E a gente vai se conhecendo. Mas as pessoas que eu me relacionei verdadeiramente, eu crio amizade e continuo essa amizade, independente se está em grupo ou não. Então, uma coisa fora da mentoria. Legal. Acredito muito nessa questão de mentoria, principalmente como vocês fazem, assim, segmentado. Eu tenho até curiosidade de saber. Porque é a dor exatamente ali do ramo de vocês, né? Isso. É uma pessoa que realmente, pelo menos esse, tem várias, né? A gente, como está um tempo já meio que aspirando a entrar aí dentro do mundo digital, na nossa área, os mentores da nossa área, tem muito guru charlatão por aí. Então a gente gosta de filtrar bastante. Então essas pessoas que a gente entrou e confiou o nosso dinheiro e o nosso tempo para realmente aprender e crescer a partir dos caminhos que eles mostram, que fazem mais sentido para a gente, faz muito sentido porque eles aplicam na prática. Eles vivem aquilo que a gente está vivendo na prática e, na verdade, já viveram, né? Porque eles já estão em outro patamar. Então, acho que faz muito sentido, sim. É bom ter um grupo diverso. Inclusive, esse programa aí, a gente tem a vontade de entrar no futuro, não foi no momento agora, por uma questão de estratégia, né? De planejamento estratégico, que não meio que bateu com o que a gente realmente busca, né, para o próximo ano, mas com certeza mais na frente, ou talvez até o próximo ano, se a gente crescer, faça sentido. Mas ter o direcionado ali, vamos supor, você entrar num grupo só de pessoas, de contador, de empresas de contabilidade do Brasil, talvez faça sentido também, né? Meio que não tem uma coisa, só isso. Acho que é bom sempre você estar filtrando, porque conhecimento é sempre válido. Então, você fazer uma boa mineração de conhecimento de grupos é muito legal. Cara, isso que você falou agora me lembrou uma mentoria que eu entrei de YouTube para contadores. Eu caí de Você tá em todas, né? Você tá em todas. Nada. Você tá em todas. Cara, é um youtuber famoso chamado Altair Alves. Que o foco das empresas dele é diferente da minha. O foco dele é o ticket baixo e mais essa contabilidade volume feijão com arroz, que não é como eu me posiciono, nem como eu oferto. É uma contabilidade mais estratégica. Mas eu tenho uma grande vontade de desenvolver conteúdo para YouTube. Porque, e aí já entrando nessa parte técnica, assim, do que eu peguei da mentoria que eu fiz, foram 6 meses, é um canal de aquisição fantástico. Porque, pô, se o cara pesquisa como abrir uma empresa... Como fazer o planejamento financeiro 2024? Não, isso é muito amplo. Como fazer o planejamento financeiro de uma distribuidora de descartáveis. Isso, nichado. Nichado. Aí tem 20 visualizações. Quem são essas 20 visualizações? É um estudante de contabilidade? São os donos. E aí desses 20 são 20 leads que a pessoa pode deixar ali algum direcionamento para um formulário e captar esse lead. É uma ideia minha para o futuro, trabalhar isso com vocês, possivelmente. Ou não, você não faz nada, você só entrega o valor ali
Exato. E aí depois você repacta ele com um anúncio, né? Mais direcionada. E aí talvez Bom, faça mais quem vai dizer sentido. são vocês. Uma tabela 2024. Uma tabela 2024. Atitudes atraem oportunidades. Você não tá tomando a sua. Calma, meu valuation tá na Não, mesa. essa frase aqui é nossa. Nossa não, né? Mas que usa. Ah, Atitudes atraem oportunidades. frase de vendedor inteligente. Não, mas até isso em relação a mentorias, quando você vai entrar, a gente pode entrar num tema também em relação à venda emocional e à venda racional. Como o Thiago explicou, né? A gente quer entrar, a gente vai entrar, a gente ia entrar, mas A gente vai se ele ainda quiser no futuro, né? Pode ser que ele fale, vixe, agora você não vai entrar, não. Eu falo com ele. é muito importante você também fazer essas decisões estrategicamente, não só pela base da Perfeito. emoção. Porque a gente entrou, vamos fazer a call aqui com ele, né? Apresentou tudo, só da call ali, entramos. O financeiro não foi um problema, não é um problema. Aham. Bom, vamos entrar. Tiago, vai, vamos. Aí, começou a conversar. Só que a gente foi consultar os nossos mentores. Aham. Vamos pedir vamos conversar aqui, né? Conversou. Aí ele deu a opinião dele, o mentor deu a opinião. Então, vamos dormir. Sempre diz, vamos dormir. Cara, isso é importante, o sono, pra tomar Vamos decisão. dormir. Amanhã, quando a gente acordar, a gente reflete sobre o que aí a gente conversou, sobre o que foi exposto pra gente, de acordo com o que a gente tá querendo. Quando a gente acordou, aí vamos entrar não, né? Vamos entrar não. Mas isso por quê? Foi porque Não é que a estrategicamente... gente não quer entrar no grupo, mas nesse momento, né? Nesse momento. estrategicamente pra gente não ia fazer sentido. Aham. Mas emocionalmente foi por isso daqui. É. No calor da emoção, né? Essa parada de Não, se ele tivesse de pedido dormir. o Pix compromisso, é porque ele não pediu. Realmente, ele não quis vender. Tipo, foi uma venda relacional. Aham. Ele não pressionou. Se ele tivesse pressionado, ele tinha comprado na hora. Eu acho que ele já sabia que ele fazia parte de outros masters a nível Brasil, que ele foi contando, ele, eu conheço isso daí, conheço. Tal. Então, ou seja, gatilho com a gente não ia funcionar, Não né? ia funcionar. Então, eu acho que ele apostou na venda relacional e achei massa. Porque em nenhum momento ele forçou nada. Mas funcionaria. Se ele botasse, se ele pedisse o Pix compromisso, a gente ia ter que fazer. Pix não. compromisso. Nem que perdesse depois, E a mas gente, ia não, ter que e a gente ter. não perde de volta. É. A honra não ia deixar. Essa parada, antigamente eu tomava decisão muito impulso, né? Aí eu tomei tantas decisões ruins que eu criei um mecanismo. Eu chamo de 48 horas para decidir. Tudo relativamente grande, digamos assim, eu tenho que me dar 48 horas. Então, tipo, tem muita coisa que eu sou empolgado de contrato e vai. 48 horas depois, se ainda tiver o mesmo sentimento. Se ainda tiver o mesmo sentimento, é porque faz sentido. Porque dá tempo de você, de animado, ter sono, fazer exercício físico, dormir, ver algum entretenimento. Sua cabeça roda vários estágios. Você meio que esquece um pouco ali da empolgação para depois você dizer, não, faz sentido. Então eu faço isso até... Tô para contratar um sistema. O sistema automatiza o envio de parcelamentos dos nossos clientes. E outras funcionalidades. E em negociação, eu considero que o valor dele está alto. Mas eu preciso muito, porque eu busco automatizar tudo que um ser humano não precisa fazer e analisar. Então, entrar num site, pegar uma guia e subir para um Uma coisa que e-mail vai tomar tempo, onde isso aqui podia Exato. estar analisando. mais ali. analítica. É isso. E aí eu já ia contratar e tal. Eu disse, não, por que eu vou contratar agora? Não acho que o preço está de acordo com a entrega. Aí dei as 48 horas. Esses softwares sempre tem margem, que é a margem ali do vendedor, eu acho. E aí pronto, tomei a decisão de contratar. Ainda nem contratei, mas tomei a decisão e ainda consegui um orçamento melhor. Obviamente, não amassei o cara, não gosto disso, mas expus a minha situação. Não acho que faz sentido esse valor para essa entrega. Ou você aumenta a entrega ou você diminui o valor. O cara abriu a margem dele. Então essa pausinha estratégica é muito interessante. Com certeza. Eu acho que a gente tá chegando agora no de frente com a Avalanche. Só um Mas ela tá complemento, vindo ainda, ela tá vindo Um ainda. complemento nesse fechamento, Olha né? o nome do negócio. Um complemento nesse fechamento. Eu acho que esse daqui foi um podcast que foi mais um bate-papo. Pela primeira vez um bate-papo, onde muitas vezes eu me senti um entrevistado. Oi. Você vê como o cara, quando ele chega no ambiente, ele domina, né? Ai, Do Deus. nada, ele contextualizava. Conversa Aí, essa. não, eu queria passar para vocês dois. É. O que é que você
Tiago Acha acha. sobre O isso? que é que você, Matheus, acha sobre isso? Então, pô, eu tô entrevistado aqui. Agora, bicho, é um bate-papo. Aí, um bate-papo não é um monólogo. Se fosse um monólogo, vocês tinham dito, Aranha é um monólogo. Aí eu ia ficar falando aqui pelos queixos. Não, mas foi massa. Realmente essa profundidade filosófica. Acho que o único parecido foi com o Geraldo, foi meu primeiro psicólogo, o primeiro psicólogo dele também. Que a gente tá aqui hoje muito por causa dele também, né? Que ajudou a guiar o nosso caminhos. foco, Massa. nosso caminho. Né? Massa. Mas então nós vamos para o De Frente com a Avalanche. Que foi até eu, depois de ter visto um corte do podcast, como você fazia, né? Inclusive, vamos voltar aí, né, equipe? Matheus Segunda temporada a partir de fevereiro. Deu um prazo aqui, né? Deu um prazo. Estabeleci prazo, agora tenho que cumprir. Que nem tinha. Mas, perguntas e respostas rápidas aqui com algumas coisas, só que eu gostei das suas que você fez em algum corte lá. Eu vou até assistir de novo pra copiar. me basear em algumas delas. É o bate-bola, né? Vamos lá. Mas aqui são perguntas e respostas rápidas com coisas que geram algum insight ou alguma transformação. A primeira delas seria um empreendedor que você se inspira pela história. Ou empreendedora, ou empresa. Show. Pode ser meu pai? Com certeza. Valdeir Júnior. Contador. Pai. Pessoa que eu admiro como alma. Até o cara falar do pai até desmerece um pouco o quão grande a pessoa é se fosse o cara lá longe. Mas eu acho que a gente tem que valorizar muito mais a gente daqui, de Natal, do Nordeste. É muito massa você ver um corte lá do Primo Rico. E, pô, eu admiro o Primo Rico. Beleza, pô, mas quantos caras grandes existem aqui? Eu vou dar outro nome, Júlio. Vocês conhecem Júlio? Da Farol Marcas e Patentes? Sim. Eu conheci no Almocinho Estratégico. Almocinho Estratégico. Júlio é um dos empreendedores que eu mais admiro. E ele é um cara, eu acho que ele não tem nem 30 anos. Ele se tornou o maior do RN, desbancando o que hoje é o segundo colocado, que vinha há mais de 30 anos como primeiro. Mas eu acho que de posicionamento no digital, ele é o maior. Acho que do Nordeste ele já é o maior. Né? E ele é um cara super humilde, de coração. Ele é o tipo de cara que vai tomar um café com qualquer tipo de pessoa do mesmo jeito. E isso eu admiro muito nele, que é muito parecido com meu pai. Então, daqui do RN, meu pai, e bota o Júlio nessa... Não, Guilherme é muito parecido também, Guilherme aqui do Cirrus. Sim, né? Você sim. vê. Inclusive foi bom me lembrar justamente porque pode ser um possível convidado, que o foco da gente aqui é realmente conversar com pessoas daqui. Cara, pode trazer ele. Entendeu? É mostrar para Natal, né? Tem muito cara de foda. fato, as muito. pessoas e dar voz e fazer com que essas pessoas transbordem conhecimento para os ouvintes. Muito. É o foco da gente. E a gente tá, E não é balela não é papinho de balela não, é realidade. e a gente tá impulsionando esse conteúdo com nossa verba aqui para divulgar essas pessoas. Porque se eu vou ver os cortes que a gente tá patrocinando, muitas vezes não são nem nossos. Mas dessas pessoas que estão imersas aqui nesse ecossistema, Trazendo insights massas. que estão disseminando massas. esse conteúdo. Então a gente quer que todas tenham voz. Não Massa. só a gente, porque nosso principal... Propósito. Nosso objetivo, né? Nosso propósito Nosso é justamente propósito. disseminar o conhecimento de qualidade em torno desses temas, empreendedorismo, marketing e inovação. Perfeito. Então, quem a gente puder Transbordar a tá trazendo- prosperidade, né? A gente quer que todo mundo transbordar a prospere. prosperidade. É nosso propósito, transbordar a prosperidade. Até para lembrar o nome. Massa, gostei. Mas enfim, Bora para a próxima. e uma empresa, marca, alguma coisa que você se inspira para a DM Contábil, cultura, processos, história. Cara, Agora não pode dizer DM Contabilidade, não. não posso, né? Me pegou. Cara, eu vou queimar minha língua agora, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma empresa de fora, grande. Eu vou dizer, mas eu já vou pensando em uma daqui. A XP Investimentos. Eu li a biografia de Ben Chimol. A forma como ele foi organizando o crescimento da empresa, e é uma fase lá da DM que eu estou muito preocupado. O crescer sustentável. Eu estava até dizendo ontem para um colaborador. Esse mês foi o mês que a gente mais vendeu. E eu não fiquei tão animado. Porque com a venda você tem a preocupação de, epa, você vendeu, você tem que cumprir com o que você está entregando. E digo mais, você tem que fazer o over delivery.
cumprir e entregar mais do que você prometeu. Então, a XP é uma empresa que eu admiro por ter esse crescimento sustentável. E vou para as próximas perguntas enquanto eu penso em alguma outra daqui, local, que eu admiro. Bom, já que você comentou sobre a biografia, a gente pode emendar com a próxima, né? Um livro para você indicar para a audiência que gerou... Tá fácil. Esse é meu livro favorito. E eu trouxe aqui para vocês que vivem no Ártico a história, a incrível viagem de... Vou botar aqui para a câmera. A incrível viagem de Shackleton. Esse livro aqui, e aí eu quero entregar para vocês. Tá certo, aí tá certo. Obrigado, Vou botar Giga. aqui, ó. Cadê aqui na câmera? E tem... Eu já dei uma colinha ali, eu acho que Aqui, tem ó. até Não, é dedicatória. pra mostrar aqui, ó, pro pessoal. É na de aranha. Tá quase. É na minha. Aí. A incrível viagem de Shackleton. De chiclete, Shackleton. de chiclete. Esse nome aí. Cara, em 1900 e alguma coisa, 1903, sei lá, esse cara aqui, ele postou, Instagram não tinha, ele publicou um chamado que dizia algo assim: para homens corajosos que querem ir em busca do inexplorado, sem garantia de volta vivo, para condições extremas, estamos contratando, não sei se era contratando, era uma coisa bem eufórica, assim, um chamado. Convocando os marinheiros, exato. né? Estamos convocando a tripulação para o Endurance, um navio que iria pela primeira vez cruzar o Ártico. E aí, em especial, eu pensei nesse livro para vocês, já que vocês vivem no Ártico. Estou vivendo nesse momento, de frente Vai com a viver avalanche. mais em breve, né? Mais em breve. E o que acontece, tenho que dar um spoiler pequeníssimo, que é do começo. O navio, ele fica parado lá no gelo. E eles têm que cruzar o Ártico nas condições mais inóspitas da Terra. E o Shackleton, ele é o maior exemplo de liderança que eu já vi. Principalmente porque nesse livro a gente tem falas dos diários, que foi dos marinheiros ao longo de todo esse processo de sobrevivência. E as frases dele, as atitudes dele, mais que as frases, são o maior exemplo de liderança que eu já vi. Então, esse livro, ele traz dois sentimentos. Primeiro, você valoriza seu cobertor e sua cama quentinha. E segundo, ele traz muita lição de liderança. Nossa. Você deu um pequeno spoiler, né? Que ficou preso, ele teve que Isso. ter toda a improvisação ali na sobrevivência. Exatamente. Persistência. Enfim, não quero tentar tirar de você porque eu vou ler, né? Então, Rocha. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo livro. Show. Vai ficar lá na estante da sala da geleira. Da Vai ficar geleira. pronta. E para finalizar, ou um filme, ou um documentário, ou uma série que gerou algum insight, alguma ideia transformadora para você, ou então que foi inspiração para algo na sua vida. Cara, filme, Série ou documentário. filme, série ou documentário. Massa, vamos lá. Tem um filme que não é muito de negócios, apesar de que o pessoal de negócios gosta, que é Em Busca da Felicidade. A procura. A Procura da Felicidade. é com Que é o Will com o Will Smith, né? Smith e o filhinho dele. E a relação que eu faço desse livro com o negócio é uma coisa muito pessoal, eu vou explicar por quê. Mas trata muito do esforço de Will Smith com o filho dele de se superar e vencer os desafios pensando na família. Eu sou uma pessoa que eu boto a família no centro de tudo. Então, decisões que eu tomo, e esse filme ele me inspira muito, decisões que eu tomo hoje, eu tomo, na verdade, já há alguns anos, são pensando nos meus filhos, que nem nasceram, na minha família. Então, às vezes, desde pequenas a grandes decisões, como, a gente sabe que tem aquele período que o cara quer estar mais se divertindo, você é um jovem, tem 18, 19 anos, 20, seus amigos estão se divertindo, e você trocar uma noite dessa de diversão por uma noite de estudo, de trabalho, de dedicação, que você não vai colher o fruto hoje, você vai colher lá na frente. Uns 20, 30. Exatamente. Espero que antes, né? Mas
é para essa longevidade. Exatamente. A partir de investimentos também, você é abdicado agora para investir a longo prazo, pensando em você criar uma reserva, uma qualidade de vida para a sua família, é uma coisa que eu penso desde cedo. Então, esse filme ele trata muito disso. Dos desafios que um pai passa para poder dar subsistência à família dele e dar qualidade de vida. E isso, para mim, é um dos maiores motivadores de crescer a DM. Eu peguei uma empresa já estável no mercado para a gente, junto com meu pai. E por que crescer? Um questionamento, não é por que crescer? Por que não ficar na zona de conforto? Então, um dos meus pilares para esse crescimento é justamente essa vontade de crescer pela família que eu vou ter um dia. E pela que eu já tenho. Foi Filosófico. Foi uma boa indicação depois do papo que a gente teve aqui hoje. Bem filosófico. Foi coerente com a nossa conversa durante todo... Meu amigo, mas muito obrigado aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar. Antes de finalizar, eu apertar a sua mão. Esse é o momento agora, se você quiser fazer o jabá final, né, para nossa audiência. Sim. Como eles podem te encontrar, o que você pode oferecer para eles também. Show de bola, vamos lá. Pode olhar para sua câmera. Pessoal, contabilidade não é para ser algo complicado. Se você quer ter uma contabilidade leve, ter clareza do seu negócio, transformado isso em números, fala comigo. Pode falar comigo pelo Insta, Matheus Aranha, com TH, ou pelo Insta da DM Contabilidade. Perfeito. E você que está ouvindo, é só ir na descrição que vai estar o link já para você acessar diretamente e falar com o Matheus. Mas, Matheus, muito obrigado. Obrigadão. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer participar. E próximo ano, com certeza, vamos querer você aqui, né? Para falar sobre talvez um tema diferente. Você falou que tem novos projetos, talvez esse projeto já esteja encaminhando. E aí, próximo ano, a gente pode falar sobre como está sendo essa experiência. E o que vier pela frente. Show de bola. Com certeza. Bate-bola, né? Talvez chama outra pessoa fazer uma mesa. Talvez aqui. você e mais alguém, talvez você e seu pai, você um outro empreendedor. Sabe que eu tenho vontade de fazer? E vou fazer, na verdade, eu vou chamar os meninos da Boa Session. E aí a gente vai lanchar aqui, batendo um papo sobre negócios. Mas vamos falar essa ideia agora. Ei, não! Tiago, não vá não, viu, Tiago? Não, se a gente chamar, chama você junto. Tá, eu venho junto. Bate bola. Aí fechado. O Mário vai ter que comprar mais microfone para todo mundo aqui. Não roubem não. Mas valeu, galera. Foi um prazer ter vocês até aqui e até a próxima semana. Valeu.